Olá, a Rede Previdência é informação e conhecimento previdenciário. Esse canal é uma rede porque envolve não apenas os profissionais que você vê aqui e que falam e que trazem informação e conhecimento, mas envolvem também profissionais que estão por trás da tela, trabalhando para dar o melhor de si para você. E envolve você também, que assiste, que vem participando e que vem acompanhando e que vem estimulando o nosso trabalho. Eu vou te contar um pouco sobre o que nós somos e também como você pode participar, como você pode ter mais informação e conhecimento ao seu dispor. Bom, nós estamos muito felizes porque já superamos a marca dos 1.000 inscritos. Foi a nossa primeira conquista. Agora nós temos uma segunda conquista. Já temos mais de 400 vídeos publicados. Aqui você tem 400 vídeos à sua disposição, com informação e conhecimento. Nós já tivemos mais de 50 personalidades, ou seja, profissionais de diversas áreas, defendendo opiniões muito importantes, muito qualificadas. Aqui no canal, nós já discutimos sobre planejamento previdenciário, sobre o regime geral, que a gente costuma chamar de INSS, sobre os regimes próprios, que a gente costuma chamar de previdência do servidor. Também conversamos já sobre a previdência complementar, sobre os requerimentos administrativos, os processos administrativos do INSS, sobre aposentadorias em geral, sobre aposentadoria especial, aposentadoria rural, sobre a sustentabilidade nos institutos de previdência, sobre pensão por morte, tanto no caso do segurado do regime geral quanto dos regimes próprios, sobre o papel do Tribunal de Contas, sobre o papel da União, do Ministério da Economia, que tem uma função de fiscalização. O canal tem um curso gratuito para profissionais dos regimes próprios de previdência social. Nós também já participamos, nos engajamos em um curso com outros atores envolvendo gestores e conselheiros, abrimos espaços para associações, para a OAB, para conselheiros, enfim. Nós estamos muito felizes pelo que nós já construímos até agora. E nós agradecemos a você e acreditamos que podemos construir muito mais. Nós já temos um programa semanal que informa sobre investimentos em regimes próprios de previdência. Temos um programa semanal que traz notícias do regime geral. Temos um programa quinzenal que trata sobre benefícios previdenciários. Temos um programa de segunda a sexta com notícias de previdência, além de várias entrevistas e séries que nós estamos desenvolvendo. Então, como você pode participar? Sempre perguntando nos vídeos, tá? Tua pergunta será sempre muito bem-vinda. Pergunta nos vídeos que a gente vai ficar atento para te responder. E no mais, curte, compartilha, convida outras pessoas a se inscrever no nosso canal, nos ajuda a que essa marca seja superada e que o projeto se aperfeiçoe a cada momento. Conto com você e até a próxima. Boa noite, telespectadoras, telespectadores, alunos, alunas do Educa RPPS. Estamos agora ao vivo e eu já quero começar saudando alguns professores do curso que estão aqui na nossa estão assistindo a nossa live, nosso debate. Professor Benedito, professor Gustavo Caro, professor Benedito atuário, né, de renome nacional, professor Gustavo Carozino, professor José Marcos, professora Cláudia Item, Isa Albuquerque, professor Marcos Silva. Também temos aqui no público, eu já identifiquei, Cristiane Pales, Renata Ferraz, Paula, Eva Gomes, José Albérico,
Aline Bans, Evaldo Andrade, Zacarias Magalhães. O público está legal, estou muito feliz aqui com o público está crescendo e nós temos hoje dois grandes nomes para discutir a Previdência num debate de altíssima qualidade. É o doutor Sarkis e o doutor Alex. Mas sobre esses dois eu vou falar daqui a pouco. Primeiro eu quero falar de ilustres entidades que estão aqui presentes e que têm um papel muito importante para a construção desse projeto de educação, esse projeto ousado, que reuniu professores de tribunais de contas e professores gestores públicos extremamente especializados e com sucesso, alunos de norte a sul do país, né, também com um nível de comprometimento magnífico. E para iniciar as nossas falas, eu quero convidar a ANEP, com o presidente Adilson Carlos, que é uma das pessoas que está, uma das entidades que está conduzindo esse processo. Adilson Carlos é presidente eleito do Instituto de Previdência de Vicência, é presidente da APEP, Associação Pernambucana, e também da ANEP, né? Adilson Carlos, inclusive, tem uma especialização fortíssima em gestão pública. Adilson Carlos, bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, meu Ricardo, boa noite. É um grande prazer estar aqui nessa noite com vocês, com essas ilustres figuras, né? Doutor Alex, da SPREV, nosso grande amigo, sempre bom tê-lo conosco. Doutor Sarkis, aí do Tribunal de Contas de São Paulo. Nosso querido amigo conselheiro do Rio Grande do Norte, e sempre a figura marcante de Ricardo, né? É uma grande alegria para mim, uma grande honra para nós estarmos participando desse momento de conhecimento, de levar informação para nossos colegas dos RPPS. Eu queria parabenizar, Ricardo, por suas iniciativas. Você realmente faz esse trabalho todo, envolvendo a Previdência com muito carinho, com muito amor, que eu tenho acompanhado isso. Tudo que se faz com prazer, né? É diferenciado, é diferente, é bom, e você está de parabéns. Também queria parabenizar os nossos amigos que estão participando, pela disponibilidade, né? Por estarem também contribuindo nesse momento. Nós sabemos que os RPPS têm muito que evoluir. Nós estamos numa fase de crescimento, de conhecimento, crescimento de informação, uma fase também que envolve reforma de previdência, e com isso também vai forçar alguns RPPS a se adaptarem, e precisamos de muita informação para que a gente possa realmente elevar o nível de conhecimento e de informação dos RPPS. Nós aqui do Nordeste, nós temos uma necessidade ainda maior. Nós sabemos que o Sul e Sudeste estão um pouco mais avançados em alguns aspectos dos RPPS, e no Nordeste nós temos realmente a necessidade de mais informação, de mais conhecimento. Claro que universalizar isso é importante, porque nós temos que discutir RPPS a nível de Brasil, mas eu queria agradecer mais uma vez por trazer esse conhecimento para a gente, e a gente poder levar isso para o Nordeste, que é a região que eu represento, né, através da ANEP. Nós precisamos estreitar cada vez mais as parcerias com os tribunais de contas. Eu vejo o Tribunal de Contas como parceiro. Ele é muito importante para o funcionamento do RPPS, porque vocês sabem que o gestor de RPPS ele tem poderes limitados. A grande maioria é um cargo de indicação, onde o prefeito ele pode tirar e colocar na hora que quiser. E a gente precisa realmente do apoio dos tribunais de contas, porque muitas vezes os prefeitos não querem fazer os repasses da forma correta, não querem cumprir o plano de custeio previsto no cálculo atuarial, e isso tem provocado problemas nos RPPS. Aí é preciso realmente que os tribunais de contas sejam parceiros cada vez mais do RPPS, não no sentido de punir ninguém, mas no sentido de informar, de levar informação para todos, que é necessário, que é obrigatório a questão, principalmente do repasse, que eu vejo muito esse problema aqui no Nordeste, né, que pequenos RPPS principalmente, que sofrem muito porque acabam não recebendo os valores que deveriam, e é preciso realmente essa intervenção dos tribunais de contas, não punindo, mas orientando, mas trazendo informação, e com certeza dessa forma vão estreitar os laços e facilitar muito a vida do gestor de previdência. A SPREV também, doutor Alex está aí, também é um grande parceiro. Nós precisamos muito do apoio da SPREV, porque é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Existem muitas mudanças, né, que acontecem para a gente realmente se adaptar a novos tempos, e é preciso que a SPREV também esteja
participamos como já vem fazendo, né, e cada vez intensificar mais isso, doutor Alex, para que a gente possa preparar mais os gestores, preparar as equipes, os conselheiros, para que eles possam fazer o trabalho da melhor forma possível. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos nós vamos ter um salto de qualidade na gestão dos RPPS. E esse salto de qualidade, ele está preso a três pilares. As associações, que eu vejo como ponto-chave, porque elas estão próximas do RPPS, e as associações elas podem congregar os RPPS para levar informação, para fortalecer esses RPPS. Os tribunais de contas são outra parte do tripé que é muito importante, porque tem muita força o Tribunal de Contas, os prefeitos respeitam muito o Tribunal de Contas, né? Uma posição de vocês tem uma força enorme para os municípios. E, finalmente, a Exprev, né? A Exprev é outro pilar importante que pode contribuir bastante junto do Tribunal de Contas, junto às associações, para fortalecer os RPPS. Nós estamos numa fase de transição, como eu disse, eu vejo a reforma da Previdência como um caminho para muitos municípios que estão com grande dificuldade, mas não é só isso, não. É preciso que haja muito mais, é preciso que haja muito mais engajamento da sociedade, dos prefeitos, né, e haja preparo para profissionalizar os RPPS, e com isso a gente possa realmente superar todos os obstáculos. E Ricardo tem feito um trabalho importante nesse caminho, né? Nós temos dado todo o apoio como associação, e queria agradecer, Ricardo, por sua parceria, por seu apoio, e para podermos trazermos outros projetos como esse, e levar conhecimento aos nossos RPPS. A todos um grande abraço, e uma boa palestra, né? Bom, obrigado, presidente. Deixa eu registrar aqui, Leila Vieira está aqui, foi das primeiras pessoas, inclusive, a falar, a registrar a presença. José Marcos, eu acho que eu já citei, mas na dúvida vou citar novamente. Evaldo Andrade, Zacarias Magalhães, o público está crescendo rápido, isso é muito bom. Né? Então, mais até que os alunos, eu estou vendo até gente aqui também que está próximo, que vem acompanhando. Zacarias Magalhães, Michele Barbosa, Gustavo Leite, André Rodrigues, Aurilene Cavalcante, do RPPS de Caridade, no Ceará, Paula, do Feira Prev, dando boa noite para todos, Mona Florencio, advogada que atua há muito tempo, muito comprometida, Gislene Menezes, Eduardo Reicher. Eduardo, me desculpa se eu pronunciei errado o seu nome, tá? Me parece ser Reicher. Boa noite, deu boa noite, excelente fórum. Nosso professor Benedito Leite Sobrinho também manda dar o boa noite, fala da SPREV, SRRPPS e da coordenação, né? Cláudia, eu já citei. E eu queria agora convidar a Atricom, ou seja, a Associação dos Tribunais de Contas, para dar a sua palavra. A Atricom, ela cumpre um papel muito importante, ela tem sido fundamental para promover o aperfeiçoamento da instituição Tribunal de Contas. Então, é uma entidade que eu acredito que se deve buscar mais, dialogar mais, porque ela tem uma função nacional, um papel maravilhoso. O presidente da Atricom, doutor Fábio Nogueira, teve um empecilho e não pôde participar, mas o doutor Gilberto, o conselheiro Gilberto, gentilmente, com muita presteza, se dispôs a falar em nome da Atricom. O doutor Gilberto é diretor de Relações Internacionais da Associação dos Tribunais de Contas. Ele tomou posse como conselheiro do TCE do Rio Grande do Norte em 2013. Ele é natural do município de Messias Targino, é geólogo com especialização em educação ambiental e gestão de recursos hídricos e tem mestrado em irrigação e drenagem. Na gestão pública, ele tem uma visão bastante multidisciplinar. Já ocupou cargo de secretário de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos, gerência de gestão ambiental, né, da Prefeitura de Mossoró, ocupou secretarias estaduais também relacionadas a meio ambiente, recursos hídricos e reforma agrária. No ensino superior, ele foi professor da Universidade Potiguar, no campus Mossoró e no campus Natal, e ministrou disciplinas como gestão pública, gestão ambiental, petróleo e gás, administração, engenharia civil, engenharia sanitária e ambiental. Ele ainda foi diretor
do curso de Gestão Ambiental e Gestão Pública da UNP Mossoró. Presidiu a Câmara de Contas do TCE do Rio Grande do Norte no biênio de 2015 a 2016 e ocupou a presidência do tribunal no biênio 2017 a 2018 e corregedor de 2019 a 2020. Atualmente, preside a segunda Câmara do TCE para o biênio 21 e 22, além das várias atividades junto à Tricom. Já foi diretor de corregedorias e ouvidorias, já compôs o quadro da diretoria como diretor de defesa de direitos e prerrogativas e assuntos corporativos, né? E atualmente ele também integra o Instituto Rui Barbosa, né, como presidente do Comitê de Ouvidorias e Controle Social. Quando eu estava conhecendo a história do conselheiro, eu lembrava muito do conselheiro Sérgio Leão, conselheiro do TCM do Estado do Pará, que tem essa visão multidisciplinar que é fundamental tanto para ser gestor quanto para o controle do gestor. Conselheiro, bem-vindo. A Tricom está com a palavra. Muito obrigado. Boa noite inicialmente aos ouvintes, aos participantes do curso. Boa noite, Ricardo. Já o saúdo em nome da Tricom, do conselheiro Fábio Nogueira, de toda a nossa diretoria, pela iniciativa do canal, do curso, da importância desse curso para os regimes de previdência, mas também para os tribunais de contas, né? Você me falava antes aí do quadro de professores, e pelos 2 exemplos que temos hoje, já dá para ver o altíssimo nível deste curso, o altíssimo nível do seu corpo docente, né? Então, agradeço, em nome da Tricom, pelo convite e cumprimento o doutor Adilson Carlos, que é presidente da Associação Nordestina dos Regimes Próprios, um belo exemplo de um presidente de RPPS eleito, com mandato, o que dá autonomia e, quiçá, todos os regimes possam alcançar, né, essa situação. Também gostaria de cumprimentar aqui o professor Alex Albert, do Ministério da Economia, que vai, daqui a pouco, nos brindar com a palestra acerca dos desafios dos RPPS 2021, e cumprimentar também o colega Alexandre Sarquis, um sábio, um jurista, um colega do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem sido realmente importantíssimo. Ele atualmente coordena um grupo de trabalho com relação a essa questão do regime de previdência da Tricom, do qual o TCE do Rio Grande do Norte tem a honra de ter emprestado o talento da doutora Janaína Bulhões para compor esse grupo de trabalho que está tratando das questões dos RPPS. Realmente é um grande desafio, e a Tricom tem encarado esse desafio, principalmente da sustentabilidade dos regimes próprios, não só nas questões relativas às análises de benefícios, de pensões, de aposentadorias, mas principalmente a questão da sustentabilidade da gestão dos regimes, né? E, com relação a isso, a Tricom já vem trabalhando há algum tempo, editando resoluções. Essas resoluções são orientativas aos tribunais de contas. Nós temos hoje um trabalho junto a todos os tribunais de contas do Brasil. Quando eu digo todos os tribunais de contas do Brasil, incluindo o Tribunal de Contas da União, tribunais de contas do Estado, tribunais de contas de municípios, no caso de alguns estados onde tem tribunais de contas de município, e tribunais de contas do município, como é o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essas resoluções da Tricom, elas funcionam como orientação aos tribunais de contas, para que os tribunais de contas possam atuar sobre essa temática. E, nesse sentido, a Tricom utiliza um instrumento que tem sido bastante eficaz, que é o marco de medição de desempenho dos tribunais de contas,
que é uma avaliação por pares, que é feita a cada 2 anos, e um dos itens que é avaliado, que é cobrado, de certa forma, que é estimulado aos tribunais de contas, é a atuação com relação a essa temática. Para isso, foi um grande desafio, está sendo um grande desafio para os tribunais. Trabalhar, primeiro, a capacitação do seu corpo técnico. O corpo técnico dos tribunais de contas do Brasil é um corpo técnico de altíssimo nível, reconhecido como altíssimo nível técnico, mas há necessidade, principalmente nessa temática desafiadora que é previdência, de uma atualização, de uma capacitação constante. O segundo ponto é a capacitação, estimular a capacitação dos próprios regimes, dos servidores e dos próprios gestores públicos, de prefeitos, de vereadores, e não só dos gestores dos regimes, mas de prefeitos, de vereadores, da importância do regime próprio, da saúde dos regimes de previdência. E aqui, no caso especificamente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, o Estado hoje são 41 RPPS, nós tivemos um controle rigoroso com relação ao cumprimento da LC 173, inclusive, isso certamente vai ser abordado aqui, mas, enfim, a Tricom se põe como uma grande parceira e quer estimular trabalhos e iniciativas como essa e, principalmente, está à disposição de iniciativas para a estimulação, para a compreensão, para a capacitação de técnicos de tribunais, dos regimes próprios e da sociedade em geral, para que esse tema previdência ele não seja discutido em tábua rasa, pelo contrário, seja aprofundado. E daí eu encerro já, em nome da Tricom, parabenizando mais uma vez a iniciativa do canal, a iniciativa do curso e parabenizando também a qualidade dos palestrantes que teremos daqui a pouco. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Obrigado, a minha saudação à Tricom. Antes de prosseguir com a programação, eu quero registrar aqui uma queixa por você, Alex Albert. A queixa é de Gislene Menezes. Ela está dizendo assim: faz tempo que não vem a Rondônia. E mandou um abraço para você. Presenças também de Sérgio Fernandes, Fabiano Baoro Souza, de São José do Rio Pardo, São Paulo, Emerson Rodrigues Silva, parabéns aos organizadores pelo evento, excelência, gratidão pelo conhecimento, Josa Oliveira, Liliane Rendal, Priscila Mande Rodrigues, boa noite para você também, nossa professora Simone Velten, né? Olá, colegas, boa noite, a professora de contabilidade previdenciária, fazendo a sua saudação aqui, a nossa brilhante professora. E aí, eu quero pedir a você que está assistindo o vídeo, que curta e compartilhe, porque você fortalece em muito o nosso projeto. E se você se inscrever no canal e ativar o sininho, sempre que você tiver novidade, você será informado. A todos que já são inscritos, a nossa gratidão. E para começar a discutir os nossos temas, temos agora os nossos dois palestrantes, debatedores. O primeiro é Alexandre Sarquis, do TCE de São Paulo, cujo tema é os RPPS e o desenvolvimento nacional. Alexandre Mani Figueiredo Sarquis é doutorando em Direito Financeiro pela USP, é professor da FIPECAF e conselheiro substituto do TCE São Paulo. Sarquis, muito obrigado por ter aceito o convite da Rede Previdência para introduzir esse debate. Seja bem-vindo, você está com a palavra. Muito obrigado, Ricardo, e eu já adianto que sempre que você me chamar, eu sempre vou vir.
eu saúdo você, eu acho que é um trabalho heróico que você desenvolve, eu acho que a Rede Previdência é uma ideia sensacional, eu acho que o Educa RPPS é uma ideia sensacional, e parabéns, é o que eu posso dizer. Eu queria cumprimentar a todos os que estão pacientemente aí nos ouvindo, eu gostaria de cumprimentar, e aí puxo a brasa um pouquinho para minha sardinha, né? Eu gostaria de cumprimentar ao Dr. Gilberto Jales, ele sabe que eu tenho uma admiração profunda por ele, foram tantas os problemas que a gente já resolveu, né? Resolvendo lá no WhatsApp, lá da Tricom, e bem, é uma admiração grande, é uma parceria grande. Que bom que nós podemos estar nessa distância toda, né? Quando eu lhe dou um abraço, Gilberto Jales, é um abraço do tamanho do Brasil, que eu estendo o braço aqui de São Paulo e alcanço lá no Rio Grande do Norte. Então, muito obrigado. E eu peço que estenda também um cumprimento para a Janaína Bulhões, ela tem sido essencial lá no grupo, ela intervém, ela se faz ouvir, ela comenta, eu tenho um apreço muito grande pela participação dela. E eu gostaria de também cumprimentar ao Adilson Carlos, presidente da ANEP, obrigado, uma pessoa que consegue essa representatividade, né, Adilson, parabéns, ainda mais apoiando os projetos da Previdência, parabéns. E eu gostaria de dar um abraço para Alex Albert, né? Eu chamo ele de meu secretário, né? Parece que o cara é o chefe e o outro é o secretário. Não, ele é o secretário dos regimes próprios de previdência social. Só mostra a influência do Ricardo, né? Que consegue chamar todas as pessoas importantes dos regimes próprios, o Alex Albert muito mais do que eu, né? E eu gostaria de dizer, Alex, que eu sinto muito, né? Porque você vai me ouvir falar aqui 20 minutos besteira, depois vai ter que corrigir tudo. Então, obrigado. O meu esquema com o Alex também é por WhatsApp. Eu mando as bombas para o Alex por WhatsApp, ele me responde por e-mail no outro dia, é impressionante. Obrigado, né? Se eu sou alguma coisa nos regimes próprios, é por causa da tutoria aí, da tutela do Alex. Eu vou entrar no assunto, né? Eu prometi que eu ia falar só 3 horas, não é isso, Ricardo? Falar um pouco menos, né? Pelo menos, né? Mas pelo menos, tá bom. Até menos. 3. Aproveitando, José Marcos, o professor José Marcos perguntou: a gente pode fazer perguntas? Sim, podem fazer perguntas, a gente vai ficar anotando para repassar. Pode fazer um monte de pergunta que daí eu não respondo nenhuma e o Alex, que vem logo na sequência, passa a régua. Bem, como é que pelo que eu ouvi o Ricardo falar, eu pensei no seguinte: o que é previdência? É arriscado falar isso, porque tem um monte de professor aí também na plateia, né? Tem um monte de professor do lado de cá, um monte de professor na plateia, mas vamos lá, eu vou falar o que é previdência, mas sobre um outro aspecto, sabe? Toda vez que tem um problema grave, um problema sério de prestação de serviço público, tem aquele gestor ruim, aquele gestor que quer simplificar as coisas, que fala assim: vamos parar de prestar o serviço, né? Qual é o problema da Previdência? Meu Deus, não dá para aposentar todo esse povo aí, vamos parar de prestar o serviço. Essa é a resposta simples. Na minha leitura, a Previdência é um sonho. Imagina, então, qual é a primeira pergunta? Eu vou seguir a minha linha aqui, senão eu vou sair falando aqui e falo às 3 horas mesmo, né? Deixa eu me orientar. O que é Previdência? O cálculo atuarial, ele remonta a diversas pessoas na Grécia e etc., que fizeram cálculos de quanto tinha que reservar para o cálculo futuro, mas eu gosto muito de mencionar Adam Smith, que fez um cálculo para a aposentadoria dos pastores da igreja dele lá, não sei se era uma igreja anglicana, mas ele chegou a uma conclusão interessante. Ele falou que se por todo o período de vida deles, eles conseguissem reservar
22% dos seus proventos, né, e peticionassem por aposentadoria, ou quando ficavam doentes, ou aos 65 anos, ou 70, não consigo me lembrar exatamente, não consegui encontrar aqui nos meus afarrados, mas era 65, 70 anos, poderia aquele valor que ficou reservado sustentar a velhice. Daí eu fiquei pensando, puxa, 22% é 11 mais 11, como é que o Adam Smith conseguiu fazer esse cálculo e chegar à conclusão que é a mesma conclusão que o INSS, que os regimes próprios têm, né? O que é Previdência Social? Previdência Social é um dos tripés da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social ela se divide em assistência social, se divide em saúde pública e previdência. Só que cada um desses pezinhos, né, se a gente conseguir fazer um tripé forte, é o sustento da pessoa. A pessoa nunca passará problemas. Eu fiquei doente, eu tenho saúde. Eu fiquei pobre, não tenho como prover para mim mesmo. Eu tenho assistência. Eu já trabalhei o suficiente, ou já não consigo mais trabalhar. Eu tenho a previdência. Mas a previdência é um contrato, ou seja, é para aquele que é o segurado, aquele que sustenta esse contrato de seguro. A saúde é para todos e a assistência é para quem dela precisa. Então, são caminhos para se chegar diferentes, mas elas juntas formam aquele colchão, né? Aquele colchão de que as pessoas estarão amparadas. Aí eu trago uma experiência que eu tive, sabe, Ricardo? Eu estava no almoço e junto tinha um moço, né? Um moço com uns 24, 25 anos, né? Aí ele falou, e nós estávamos comendo, né? Ele é servidor do tribunal, ou servidor da Secretaria da Fazenda, bem, estávamos lá todos juntos. Aí ele falou assim, essa história de previdência é uma grande besteira, né? Eu estava comendo, eu levantei, eu acho que ele nem sabia quem era, né? Levantei, é mesmo? Por quê? Você diz. Ele falou, não, porque as pessoas têm que economizar, né? Elas economizam, elas fazem investimentos, eu faço uns investimentos que dá X%, né? X% ao ano, é maravilhoso, eu acho que todo mundo tem que estudar isso. E essa é uma linha que muitas pessoas alimentam, muitas pessoas adotam, muitas pessoas acham que esse é o caminho. Só que a previdência social, ela não é investimento. Eu vou guardar dinheiro para a minha velhice. Não, essas duas coisas são separadas. Primeiro, porque quando eu faço a previdência social, eu não posso ir lá e sacar o dinheiro, né? Então, ele não fica disponível para mim. Segundo, que se eu arranjar um monte de dívida por aí, não tem como o juiz da execução sequestrar a minha aposentadoria. Ela fica indisponível. E terceiro, quando eu fico fazendo aquilo compulsoriamente, quando eu atingir os requisitos, é só pedir e ali vai estar assegurada segundo aquelas regras, independentemente de como marchou a economia naquele tempo. Então, a Previdência Social é, antes de mais nada, um contrato de seguro, né? Ele visa a seguridade social, não tanto a sorte ou o revés, a fortuna nos investimentos pessoais. Muito bem. Então, já falei o que é Previdência Social. Vocês veem que eu sou tão econômico que em 5 minutos já matei um assunto que tem 1000 livros escritos. Então, vou falar sobre um outro assunto. O que é equilíbrio financeiro e atuarial? Até o professor Benedito está aí assistindo, então eu copiei uma frase dele, e não cito ele, né, porque ele falou numa conversa, então me sinto à vontade para transcrever nos meus artigos, que é o princípio do equilíbrio financeiro atuarial está desde 98. Mudou, teve uma reforma, teve outra reforma, e ele foi ficando como um obelisco. Nós temos que pensar nisso, né? O que é equilíbrio financeiro atuarial? Eu separaria em dois, né? Equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial. Muito bem.
O que então é equilíbrio financeiro? É hoje, o que eu recebo, ser capaz de cobrir o que eu gasto. Isso é o hoje. E o que é o atuarial? É o amanhã e depois, somados, né? Então, eu tenho um plano que prevê, de acordo com a estatística, né? É razoável a minha certeza de que gastarei em 30 anos, 40 anos, 50 anos, o que a valor presente é 100 milhões de reais. Mas eu terei receitas também, que trazidas a valor presente, totalizam 80 milhões de reais. E além disso, eu tenho investimentos, no valor de quanto? 20 milhões de reais. 20 mais 80 menos 100 é igual a zero. Então, esse plano está equilibrado. O Carrozino depois me manda no WhatsApp dizendo que eu falei um monte de besteira, mas em one-on-one, né, o equilíbrio atuarial é isso. Ok. Isso é equilíbrio financeiro e atuarial. Mas eu não acabei, né? Eu acho que o equilíbrio financeiro atuarial é a razão de ser. Uma das razões de ser, está no 71.3, uma das razões de ser do Tribunal de Contas. A vida política do gestor, ela acaba em 4 anos, né? Então ele quer se reeleger e depois, quando ele estiver no segundo mandato, já o que ele tem de alçada, de visão, é 4 anos. E isso coincide com a vontade da população, né? Olha, você está desempregado, mas daqui 10 anos vai estar tudo ótimo. A pessoa não quer saber disso. A pessoa não quer saber disso. A pessoa quer votar em quem vai dar emprego para ela amanhã. Então, qual é a função do Tribunal de Contas, se não ser contra-majoritário, doutor Gilberto? Se não ser o grilo, né? Eu estava lendo para as minhas filhas a história do Gepeto e do Pinóquio, tinha o grilo, sempre a voz da razão, olha, guarda o seu dinheiro, olha, não confia em tal pessoa, olha isso, olha. Nós somos o grilo falante, a gente fala bastante, né, doutor Gilberto? Então estamos sempre lá, não, tem que recolher a contribuição. Sim, mas se eu recolher a contribuição, eu não entrego a creche, eu não tenho como dar um aumento salarial. O pessoal está clamando por isso, mas o Tribunal de Contas vem para dar aquela água fria, né? Por quê? Se a gente homogeneizar o gasto no tempo, a gente assegura que ele vai se dar sem soluços de gasto e de retração. Daqui a pouco tem que demitir todo mundo, né? E eu chamo atenção, então, para isso. Você tem o gasto atuarial, ou seja, o gasto com a Previdência considerado no tempo. Você tem uma de 3 opções. Ou você vai dizer que é o chamado plano financeiro, então é gasto que eu tenho, gasto fixo, gasto com pessoal, e eu tenho que gastar isso ao longo do tempo, então eu vou alocar o valor com inativos na minha despesa com o pessoal. Então, senhor, por favor, some tudo na hora de fazer a relação despesa total com o pessoal para a receita corrente líquida. Uma regrinha lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 19, inciso 3, no máximo no 60%. Então, se você conseguir se virar aí, e também projete no futuro, porque se você exceder 60%, tem que demitir. Ok. Mas tem uma outra opção. Você diz assim, não, o meu gasto é o gasto com os ativos. Os inativos são do regime próprio, plano previdenciário. O que acontece é que eu tenho uma dívida com eles. Se eu não der esse dinheiro para eles, eles ficam desequilibrados. Eu cheguei à conclusão que eu devo para eles se tornarem equilibrados no tempo, 50 milhões de reais. Pois então você reconheça na contabilidade essa dívida. Não reconheça os aportes como contribuição, reconheça como o que são um plano de financiamento a longo prazo. Você está endividado com o regime próprio, você não pode fugir, você tem um liame contratual. E qual é a consequência disso? Pois é, lá o artigo 30, inciso 1º, com a resolução do Senado Federal, diz que você não pode exceder 120% da receita corrente líquida. Ok. Pois é, Alexandre, mas eu não posso nem... Se eu botar tudo como despesa com o pessoal, eu excedo 60%. Se eu botar tudo como dívida, eu excedo 120%. Pois é, a contabilidade está te afirmando, está te dizendo, hoje você está vivendo um bônus do funcionalismo. Quando essas pessoas se aposentarem, o impacto financeiro atual, financeiro, eu falei financeiro, vai exceder
os seus meios. Ok. Qual é a terceira opção? Olha, você está recolhendo 11% do funcionalismo. 11% você coloca. Você pode recolher também dos aposentados. Aí tem umas regras, quem ganha acima, quem ganha abaixo, mas tem como pensionista e aposentado pagar também. Junta todo esse dinheiro. Aí as pessoas falam, nossa, tá uma maravilha, dá para pagar a folha inteira de inativo. Não, mas esse não é o parâmetro só pagar a folha do inativo. Você tem que pagar a folha do inativo e acumular uma fábula de dinheiro, porque nós estamos vivendo o bônus populacional. O que é o bônus? É aquela onda, né? Tem uma crista, onda, né? Tem muito ativo e pouco inativo, depois, de repente, ela passa, e daí tem mais inativo que ativo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. E o que acontece se a gente acumular esse dinheiro nesse período de capitalização? Simplesmente eu não vou ter problemas com despesa com o pessoal, porque o fundo vai suportar, e simplesmente eu não vou ter despesas com dívida, pois não vai haver dívida a reconhecer, o déficit vai ser zero. É isso que a gente defende. Então, Alexandre, você está defendendo que fica um dinheiro lá separado, um manancial de dinheiro, sem fazer nada, e a população com demandas, né? Porque as demandas não acabam. Demanda por saúde, demanda por previdência, tudo aquilo. É exatamente isso que eu estou dizendo. Havendo equilíbrio financeiro continuado. E com base... Para quê? Para que eu quero tudo isso? Previdência é querer demais? Olha, uma coisa eu digo, de todos os direitos fundamentais que existem, eu acho que a Previdência é o mais sofisticado de todos, né? Por quê? Suponha que eu tenha um governo que consiga assegurar mercado para todos, né? Porque sempre quando há uma pessoa desempregada, eu entendo, né? Eu sou um economista, eu entendo que é uma imperfeição de mercado. Em algum lugar existe um atrito que, uma vez removido, vai resultar em emprego para essas pessoas. Eu acho que a ordem natural das coisas, e está na Constituição, é o pleno emprego. Todas as pessoas que podem trabalhar. Mas e se a pessoa não pode? Se a pessoa está doente, se a pessoa é jovem, se a pessoa é idosa, aí a gente tem esse sistema que vai assegurar para ela uma remuneração equivalente ao que ela ganhava em atividade. Então eu não estou promovendo nenhum tipo de mobilidade social, eu estou segurando as pessoas, né? Eu estou assegurando que as pessoas que estavam acostumadas a um tipo de viver, que elas possam sustentar esse tipo de viver. O que me leva de volta, Ricardo, aquela conversa que eu tive com aquele moço, né? Ele falava, não, eu consigo fazer uns investimentos aqui super maravilhosos, eu consigo ter a rentabilidade, o regime próprio nunca vai conseguir essa rentabilidade. Não entendi esse argumento e discordo. O mocinho investindo 10 mil, 20 mil, consegue ter um lucro fabuloso. Daí o regime próprio, que tem milhões, tem um contrato de consultoria, não consegue. É porque, na realidade, o moço ele está gastando do seu próprio trabalho, né? Ele está vendo a internet, está acompanhando, está fazendo micro operações, e esse gasto de tempo ele não contabiliza, né? Imagina se cada 10 mil reais dos 100 milhões de reais que está no acervo da Previdência Social tivesse uma pessoa para gerir, daí obviamente a gente ia conseguir uma rentabilidade bem maior, né? Então, ponto número 1, quando a gente está falando em rentabilidade a granel, a rentabilidade é aqueles parâmetros de longo prazo. Tanto é que se você pegar um PGBL, um VGBL, você vai ficar totalmente decepcionado, né? Você pega lá o da Bradesco, 3% ao ano, você fala, mas que rentabilidade pífia é essa? A bolsa historicamente aí está dando 7%. Pois é isso, é porque tem que ser estável, né? Tá. Por que eu me lembro da conversa que eu tive com ele? Ele falava assim, e se todo mundo entrar na Previdência e daqui a pouco tá um monte de gente aposentada e só aqueles
poucos trabalhando. Como é que vai poder sustentar esse pessoal? Sempre vai ser uma inequação, sempre vai ser, essa inequação, ela não vai se solucionar ao longo do tempo. Discordo. E eu vou dizer por que eu discordo. Porque o problema do Brasil, o problema de países subdesenvolvidos é o déficit de poupança interna. As pessoas não investem, não acumulam capital, elas não constroem estradas, não constroem empresas, não botam a infraestrutura. E o Estado brasileiro é um grande ator. Se o Estado brasileiro tiver essa preocupação com a poupança, que vai se converter em poupança privada propriamente dita, em 20 anos, em 30 anos, nós vamos ter esse dinheiro canalizado para investimento produtivo, e no futuro existem muitos países que estão em posição bem satisfatória, em que boa parte da população pode estar em inatividade economicamente considerada, mas uma inatividade produtiva, né? O idoso cuidando dos seus netos, o idoso viajando, e as pessoas que trabalhando não mais do que aqueles agora aposentados trabalhavam na sua época. Então, eu peço desculpas por sonhar com um Brasil em que isso se aproxima. E eu acho que para alcançar esse desejo ático nosso, eu acho que a previdência pública está no meio, o regime próprio de previdência social, o regime geral de previdência social. Eu acho que esse cipoal jurídico é o veículo que vai nos fazer atingir esses nossos sonhos tão utópicos. Então, Ricardo, eu sinto ter sido um idealista, eu tinha mais coisa para falar, mas eu acho que já chega de tanto sonho. A Previdência é um fim em si mesmo para mim, e eu não vou desistir dela. É isso. Pois eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho, vou começar assim, que todos os políticos, prefeitos, governadores, presidentes, auditores, gestores, pudessem escutar esta palavra além de conselheiro, professor Sarkis. Essa análise, na minha opinião, é muito rica. E eu tinha certeza que essa mensagem ia ser dada da melhor forma possível. Quando eu o entrevistei, né? Então, quando eu pensei nesse evento, eu imaginei essa fala, porque é uma fala necessária, é uma compreensão que todos nós tenhamos. E eu quero aqui dizer para o gestor de regime próprio, você que está meio preocupado assim com os problemas do dia a dia, tal, essa fala é muito importante para se dialogar com os secretários, com as pessoas das outras áreas, da assistência social, da educação, finanças, planejamento. Então, essa compreensão é muito importante para a gente sair da caixinha da gente e ser capaz de dialogar com os servidores também, com os sindicatos, com os órgãos de fiscalização. Bom, me permitam registrar algumas pessoas presentes. Professor Edson Fernandes fez uma saudação aqui, a professora Maria Rejane, do Iperon, de Rondônia, João Paulo Andrade, de Amaragi, Pernambuco, Galvão, do INPEP, da Paraíba, Gilmar, do Exuprev. Deixa eu dizer aqui mais algumas pessoas que para mim são fundamentais. Gina Carla, Alba Guimarães, obrigado, Alba, Jesus Holanda, professora Maria Rejane, né? Registrando a felicidade de ter a Alba aí com a gente. Eduardo Reichert, ele diz assim, parabéns, Sarkis, por separar de maneira tão lúcida a questão de investimento puro com objetivo em retorno unicamente, como a questão da seguridade. Alba Guimarães, dizendo que está recebendo muitos esclarecimentos. Fabiano Boaro Souza, doutor Alexandre, sempre muito claro em suas explanações. Adelson Paulínia,
de Pauliprev, né, de Paulínia. E aí, pessoal, eu fiz uma continha rapidinha, antes de passar para o nosso mestre Alex, eu fiz um cálculo aqui rápido, e pelos meus cálculos, nós tínhamos 10 estados, Edmara Xavier, de Panelas, né, Gustavo Carozino, excelente reflexão, Sarquis, seu poder de clareza e sua oratória é invejável. Compartilho dessa inveja, Carozino. Professora Aurilene, né, colocando parabéns ao palestrante do professor Amei, né? Bom, eu contei aqui 10 estados da federação, de todas as regiões, inclusive. Tá? Todas as regiões estão aqui. 2 do região sul, 3 da região sudeste, 3 da região nordeste, 2 da região norte. Então, eu vou pedir a você que, se você... Vou citar quais são os estados que eu já achei aqui. Rondônia, Amazonas, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e Pernambuco. Se você é de outro estado, avisa aqui para a gente vai citar. Reforça o convite, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para fazer esse projeto crescer. Curta e compartilhe este vídeo para que outras pessoas tenham acesso ao conhecimento que está sendo compartilhado aqui. Luiz Fernandes de Casinhas, Pernambuco, está noticiando sua presença. Agora vamos para Alex Albert, né? Alex Albert vai tratar sobre o tema Os Desafios de 2021 para os RPPS. Alex tem um currículo maravilhoso, é gostoso falar da história e da competência de Alex. Alex ele é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, tá? E desde 98. Ele atua com regime próprio desde 2005. Ele é coordenador, já foi coordenador geral de atuária, contabilidade e investimento de 2012 a 2018. Ele hoje é subsecretário de RPPS da Secretaria de Previdência, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, formado em administração pela UFMG, Minas Gerais, em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, é especialista em Ciências Atuariais e Demografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e em Técnicas Atuariais e Financeiras pela Previsão Social, da Fundação SEDET. É interessante porque ele é uma pessoa, além de ser multidisciplinar, ele é multirregional, porque ele se forma tem formações em vários lugares do país, inclusive formação estrangeira. Sarquis, eu agradeço muito a sua presença, a sua palavra. Agradeço também a participação no início do nosso Adilson Carlos e do Dr. Gilberto da Atricom. E agora eu agradeço também a presença, a pessoa super disputada, certamente está fazendo um esforço para participar aqui também, que é nosso Alex Albert. Alex, contigo está a palavra. Então, boa noite a todos e a todas, né, que estão nos escutando, que estão nos assistindo. Bom, começo aqui, né, não vou fazer uma apresentação, né, quem sou eu, né, para fazer uma apresentação com essa maestria, né, uma palestra com essa maestria do Sarquis, mas eu vou comentar alguns principais temas, algumas principais, né, destacar algumas preocupações sobre esse enfoque que nos foi encaminhado, ou seja, que nos foi dado, sobre os desafios dos RPPS para 2021. Então, vai ser um brainstorm coletivo aí com vocês, um bate-papo. Bom, começo aqui agradecendo o convite do Ricardo, parabenizar o Ricardo pelas iniciativas, a iniciativa da Rede Previdência, realmente, da gente se construir uma rede de intercâmbio, de debates, de divulgação das informações, né, previdenciárias, ela é muito relevante. Esse projeto que está se iniciando aí do Educa RPPS, do qual a gente tem um mestre nosso aqui da Secretaria de Previdência, o Benedito, participando
desse projeto. A gente agradece aí o convite e todas as ações de capacitação, qualificação, todas as ações voltadas ao profissionalismo, é um dos temas que eu vou tratar daqui a pouco, né? Elas são fundamentais para o nosso sistema. Bom, um grande abraço também ao Adilson, da associação, né, da ANEP. Um grande abraço, um grande cumprimento, e aí eu faço novamente ao Sarquis, do Tribunal de Contas de São Paulo, com o qual a gente tem, né, vamos dizer assim, uma estreita, né, Sarquis, relação em prol do fortalecimento dos regimes próprios. Um abraço ao conselheiro Gilberto, em nome da Tricom, e o Ricardo aqui. Então vou pegando esse tripé: Tribunal de Contas de Pernambuco, na pessoa do Ricardo, Gilberto da Tricom e do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, e pego o Sarquis, Tribunal de Contas de São Paulo, e pego aqui o Adilson, né, uma associação de regimes próprios. Então esses são, né, e junto aqui a essas forças, né, nós aqui do Ministério da Economia, da Secretaria de Previdência, para a gente formar aqui também uma rede em prol da sustentabilidade, em prol do fortalecimento dos regimes próprios, e destacar aqui a atuação que nós temos, que já atuamos, já muito realizamos juntos, né, essas três, vamos dizer assim, entidades aí, mas precisamos realizar bem mais, né, as associações, os tribunais e a SPREV, nós precisamos sempre estar atuando mais de forma conjunta para a gente enfrentar esses grandes desafios que a gente vai comentar aqui, tá? Então eu passo aqui. Então, depois de reconhecer esses grandes, né, nós temos 3 grandes atores aqui dentro do processo, e aí acredito que foi o próprio Adilson que estava comentando de um salto de qualidade na gestão dos regimes próprios. Eu já trago aqui uma mensagem aqui já da minha vivência, né, desde que eu entrei nos regimes próprios, como auditor, né, lá em 2005, o quanto o nosso sistema já se desenvolveu, o quanto esse sistema já se fortaleceu, mas o quanto esse sistema ainda tem que se fortalecer e se desenvolver. E esse é um caminho contínuo. E a gente está aqui para isso, todos nós aqui hoje à noite, com esse objetivo. Bom, a minha fala dividi em 2 eixos, em 2 temas: gestão e sustentabilidade. Mas eu fiquei comovido, eu fiquei embebecido, você está certo aí, embebecido, eu fiquei insuflado pelo sonho, pelas palavras do Sarquis, e vou cometer aqui, né, fazer uma confidência para vocês hoje. Hoje a gente estava no meio da tarde em uma reunião em que a gente discutia com um grupo de trabalho, aqui interno, aqui da Secretaria de Previdência, mas tem um apoio técnico e de outras estruturas, que a gente está formulando indicadores dos regimes de previdência. E hoje a gente teve alguns resultados preliminares desses indicadores. Então a gente tem técnicos aí revisitando, né, as experiências internacionais, a literatura, e tentando aí de alguma forma comparar ou medir a equidade dos regimes de previdência. E hoje teve um resultado preliminar que na hora eu parei e pensei um pouco na minha vida particular. Estou com uma menina, né, uma moça já, né, que está aí já virando, né, ganhando a maioridade daqui a pouco, no final desse mês. E até então, antes da gente divulgar esses indicadores, da gente tratar desses indicadores, eu nunca tinha pensado, será que, né, e isso enquanto previdenciário, né, como de alma previdenciária, né? Tem uma jovem lá em casa, que vai começar a faculdade, se Deus quiser, mas eu não tinha pensado até então, não tinha parado para pensar. E a previdência, o planejamento previdenciário dessa jovem que está lá em casa, qual vai ser? Aí hoje a gente debatendo os indicadores, teve um indicador que tem um resultado muito intuitivo, muito interessante, que é a TIR, né, que é a taxa interna de retorno dos regimes previdenciários, que a gente calculou. Por hora, a gente não está focado nos outros regimes próprios, só do regime próprio da União e regime geral, nesse primeiro insight assim, desses indicadores. E os números que eu vi ali, né, que a gente discutiu hoje, né, me fizeram parar para pensar e me chamar de novo a esse sonho que o
que o Alexandre nos convidou aqui, o sonho da gente pensar sempre para o futuro. Então, nas nossas vidas, né, nas nossas casas, né, que educação financeira, que educação previdenciária a gente está dando. E isso combinou com uma situação também, bem falo aí coisas particulares, mas é interessante, é uma vivência, né, como eu, então, auditor, né, que entrei como fiscal do INSS, né, lá na minha família, outro dia me deparei com essa questão, né, por que não fiz esse trabalho de educação previdenciária em casa, não orientei, né, minha mãe, meu pai, minha mãe, né, como dona de casa, porque não orientei ela a contribuir como facultativo para o INSS, estaria hoje já aposentada, né, já tendo seu papel aí, já sendo segurada, né, pela Seguridade Social, então bem explanada pelo Sarquis. Então, faço esse comentário, na verdade, comentários pessoais, só para a gente refletir um pouco nisso que o Sarquis trouxe, que eu achei, assim, de suma relevância, que é algo maior, né? A gente tem que pensar nos países do futuro, pensar naquilo que a gente não fez e pensar naquilo que a gente vai fazer hoje para a gente garantir a Previdência. Bom, vou agora rapidinho, para não estender muito, falando dos grandes desafios. Então, dividi em gestão dos regimes próprios, no eixo de gestão, dividi em sustentabilidade dos regimes. A gestão, é claro, que um grande desafio, e eu acho que é a grande base, a grande fortaleza, né, o que a gente pode edificar para esse regime, para a gente dirimir muitos dos riscos nos quais os regimes próprios estão inseridos, como um regime de previdência, tem riscos atuariais, você tem riscos financeiros, você tem riscos operacionais, você tem riscos políticos. Eu acho que um dos grandes remédios para esses riscos, principalmente esses últimos comentados, da interferência política, da falta de autonomia, da falta da visão previdenciária, é o profissionalismo, é a capacitação, é a experiência. E, para isso, nós temos, né, uma regulação lá no artigo 8º-B da Lei 9.717, cujos parâmetros foram definidos numa portaria aqui do Ministério da Economia, que passou por consulta pública, discutida nos nossos conselhos, que é a portaria 9907, e agora a gente está regulando, vamos dizer assim, mesmo esse projeto da certificação, da exigência de certificação de dirigentes e de membros de conselhos dos regimes próprios, em uma comissão que é formada por membros da Secretaria de Previdência, membros dos Tribunais de Contas, representantes das associações e gestores de regimes próprios, que é a mesma comissão do Progestão, que está definindo, que tem um manual já, e já um debate com relação a essa certificação dos dirigentes e dos membros, e dos conselheiros e membros dos comitês de investimento dos regimes próprios. Esse projeto me é muito caro, sempre nas lives, né, nas conversas eu sempre reforço isso, porque a gente está tocando na base principal, no pilar principal, que é a profissionalização. Então, esse projeto de certificação é um grande desafio que a gente tem aqui durante este ano, e a gente espera, e por isso que eu friso sempre, que para que esse projeto pare de pé, nós precisamos de vocês, aí gestores dos regimes, conselheiros, secretários, prefeitos, e precisamos aí das associações e dos tribunais de contas para a gente promover esse programa, que é mais do que certificação. E essa ação aqui está dentro desse programa, porque é um programa, né, assim, de qualificação continuada, ele é muito mais do que uma certificação, é qualificação continuada. Bom, passo aqui, não vou me estender muito, tá? Tem que correr aqui um pouquinho para não cansá-los. O nosso Progestão, a certificação institucional tem dado provas de depoimentos, nós temos colegas aí que estão nos assistindo, que já são certificados, cujo RPPS já é certificado, colegas também que participam da comissão do Progestão, colegas que nos contam de como, né, dos benefícios que o Progestão trouxe para o regime próprio, e os depoimentos são comoventes, convincentes, de que a melhoria dos processos, dos controles, é um caminho sem volta, e quando a gente vê estados, né, os estados, uma adesão maciça dos estados no Progestão, quando a gente olha os dados, e mesmo na pandemia, vários entes se certificando, fazendo adesão ao Progestão, a gente vê a importância disso. Bom, faço aqui um debate
que é um debate, às vezes, muito restrito aos grandes regimes próprios, que ainda sofrem, eu diria que a maior parte deles, ou 100%, 99,9% deles, com problemas de implementar, de fato, a unidade gestora única, aquela que, de fato, né, faz a gestão de todos os benefícios daquele regime, que administra todos os recursos do regime, concede todos os benefícios, que presta as informações, ou seja, que, de fato, centraliza essa gestão. É um desafio para os grandes regimes próprios, mas é um desafio para os pequenos regimes próprios, o financiamento dessa gestão por meio da taxa de administração, que a gente teve uma regulação ano passado, também debatida no Conselho Nacional dos Regimes Próprios, no CONAPREV, colocada em consulta pública, que é a da taxa de administração, e que vai ser implementada e deve ser, então, adequada à legislação de cada ente federativo a partir do ano que vem. Estou trazendo mais para a terra, vamos dizer assim, mais para o chão, os grandes desafios que a gente tem. Então, um grande desafio é cada regime próprio ter que regular a sua taxa, obedecer os novos parâmetros da taxa de administração para o ano que vem. Um grande desafio da gestão, que é de vocês, que é o grande desafio da gestão, de qualquer gestão, é a participação, ainda mais no regime de previdência, de trazer os conselhos para dentro do regime, para participar efetivamente da gestão, do controle, também da definição das diretrizes, e esse mesmo desafio da participação a gente enfrentou aqui na SPREV, quando a gente já enfrentava no CONAPREV, no Conselho Nacional dos Dirigentes, de forma um pouco, e agora a gente está enfrentando de uma forma mais aberta com o Conselho Nacional dos Regimes Próprios, onde, no qual tribunais de contas, nós, Sarkis, inclusive, é um dos membros, né, do CNRPPS, o conselheiro Ronaldo é o membro titular, indicado pela Tricon, e Sarkis é o suplente. Então, nesse conselho, nós temos os tribunais, nós temos a SPREV, nós temos os regimes próprios dos estados, dos municípios, nós temos associações nacionais de regimes próprios, associações de estados, associações de municípios, né, como a Confederação Nacional dos Municípios, e temos representantes dos segmentos dos segurados, da União dos Estados e Municípios. Então, é um grande desafio essa participação na formulação das políticas previdenciárias e na regulação, que a gente tem enfrentado e que vocês também enfrentam dia a dia, mas a gente vê, depois dessa experiência que a gente está aqui em março de 2021, já tivemos uma reunião este ano, a gente vê a experiência exitosa de promover essa participação, de escutar, de ouvir o outro lado, que é o que vocês aí, gestores de regimes, têm que fazer, né, diuturnamente, todo dia. Bom, e aí dentro da gestão, para terminar, vou citar e não vou entrar em detalhes, 2 outros grandes desafios: compensação previdenciária. Estamos colocando em produção um módulo de compensação previdenciária regimes próprios, entre os regimes próprios, um grande desafio para nós, né, do sistema, termos o instrumento, a ferramenta. Então vai ser o Comprev, já tem um módulo já em homologação, e o grande desafio, toda a gestão desse sistema, né, que conjugada com a compensação do regime geral, isso tudo envolve bastante, né, o aperfeiçoamento, a profissionalização, questões operacionais, questões de gestão. Por fim, toco aqui na gestão e rapidamente a questão da reabilitação, inserida aí na emenda constitucional 103, já de aplicação obrigatória, já uma norma a ser observada por todos, que vai impactar muito na interação regime próprio, Secretaria de Administração, RH, essa questão da reabilitação. Traço aqui pontos de atenção. Bom, e por fim aqui falo da sustentabilidade. Não poderia deixar de falar do grande projeto deste governo, exitoso, que foi a aprovação da emenda 103. Não posso deixar de comentar também da decisão do Congresso Nacional, que facultou aos entes a prerrogativa para efetuarem, para fazerem a sua reforma relacionada ao plano de benefícios. Não posso deixar de comentar a dificuldade local, né, dessa discussão, a dificuldade política dessa discussão da reforma previdenciária, a pequena quantidade de entes, né, de municípios, os estados, a maioria já fizeram a reforma, mas os municípios não. Então, esse é o grande desafio nosso aqui da Secretaria, enquanto pauta, que é promover a reforma da Previdência no sentido da reformulação dos planos de benefícios, porque 90 e tantos % dos regimes próprios
conforme os dados do TRA são deficitários. Uma pequena parcela, se não me falha a memória aqui, 40, pelos dados do TRA não seria, não sei se o número aqui está atualizado com o último, mas se a gente pensar que isso foi feito ainda uma precificação com uma taxa de 5,8, de 5,5, essa maior parte dos regimes, quase a totalidade dos regimes são deficitários, então a nossa atenção, né, e aí chamo a atenção das associações que têm trabalhado muito com essa pauta, da gente promover a reforma da Previdência dos municípios, e esse é o nosso grande desafio, nosso grande apoio, nossa grande diretriz para este ano de 2021, infelizmente, ainda tocado, e bastante tocado, e muito tocado pela pandemia. E aí termino dentro dessa questão, e muito ligada à sustentabilidade, né, dentro desse eixo da sustentabilidade, que ao recebermos os prefeitos aqui, e deputados e senadores que vêm aqui com suas pautas, com suas demandas relacionadas a tal norma, ou a tal regime próprio, ao tal ente federativo, que vem aqui esposar a dificuldade financeira, orçamentária que os entes vêm enfrentando, é sempre essa pergunta. Primeira, reforma da Previdência. Segunda, reforma administrativa, no sentido de que já foi feita uma análise de revisão do plano de cargos e salários, das incorporações, dos anuênios, das sextas partes, etc., que isso tem um profundo impacto atuarial, e nada adianta a gente ficar aí na discussão se faz uma revisão de segregação da massa, se transfere vidas de um para o outro, se institui um plano de amortização, se não fizer essa questão básica que tem total relação, né, com a gestão atuarial, que é a gestão de pessoal. Ligado a isso, e comentado ali também pelo Sarkis, nós temos agora uma regulação nova na LRF, na verdade não é nova, veio só reafirmar a questão dos limites de gastos com o pessoal, a Lei Complementar 178, ela vem trazer uma alteração significativa, deixando claro, né, que insuficiências financeiras, né, o impacto para as despesas de pessoal, com as insuficiências financeiras dos regimes, né, com os déficits financeiros dos regimes, e vem também trazendo à baila a nossa prerrogativa, a nossa atribuição. Vem dizendo lá, né, da nossa regulação com relação às formas de equacionamento de déficit dos regimes próprios, e somente nesses casos é que o ente federativo vai poder efetuar ali o benefício ali previsto ali na lei de responsabilidade fiscal com relação aos impactos de gasto, né, fiscal, com relação ao impacto dos limites de pessoal. Ou seja, nós estamos vendo uma convergência das normas, uma convergência de todo o sistema em torno da sustentabilidade, dizendo, e em prol da responsabilidade previdenciária. Então, por fim, termino, quando a gente fala em responsabilidade previdenciária, um grande pauta, um grande desafio é a nossa lei de responsabilidade previdenciária. Infelizmente, toda vez que a gente consegue retomar esse projeto, que é político, né, é técnico, mas é político, né, é até uma das minhas áreas de estudo agora, é política, tenho estudado muito política, tenho feito um MBA nessa área, de relações governamentais, e a nossa LRP, nós dependemos do apoio político, da base, da coalizão, nós dependemos dos atores tribunais de contas, das associações, mas precisamos dos atores prefeitos, deputados, senadores. Quando a gente está prestes a conseguir avançar aí com o nosso projeto, a pandemia, infelizmente, vem e nos coloca aí ainda mais desafios para a gente transpor, né? Muda-se a pauta e a gente volta a discutir as questões aí envolvendo, né, que nós aqui da Secretaria estamos aí envolvendo, né, com essa pauta, né, necessária nesse momento do benefício emergencial, das ações com relação à pandemia, tivemos que voltar integralmente para essa pauta, e aí a gente, né, infelizmente, nossa LRP acaba ficando prejudicada com relação a isso, mas vamos pensar grande, vamos pensar igual o Sarkis nos deu essa aula aí, vamos sempre pensar no futuro que nós queremos, e para o futuro que nós queremos, a Previdência é certamente um grande pilar. Um abraço a todos e mais uma vez obrigado. Nós que agradecemos, Alex, brilhantes palavras, brilhantes considerações.
Eu quero registrar aqui que falaram Cristiana Poles e Priscila Monte, que são de Colniza, Mato Grosso. Então, nós temos 11 estados aqui, né? A relação que eu fiz, Mato Grosso é o 11º estado. Temos, deixa eu ver aqui as outras pessoas, Rita Souza, Recife, Jesus Holanda, do Ceará, Juazeiro do Norte, tem até uma pergunta dele para daqui a pouco. Carícia é do TCE do Mato Grosso, um abraço grande para os colegas do TCE do Mato Grosso, nosso querido Eduardo Benjoino, que infelizmente não pôde estar aqui, ele ia estar representando o recém-nascido Ibraprev, daqui a pouco eu falo um pouquinho do Instituto, mas, enfim, teve alguns percalços e não pôde participar. Bom, nós temos alguns comentários do público, e pelo que eu estou vendo aqui, sim, Benedito, parabéns, professor Benedito Leite Sobrinho. Alex, parabéns pela sua palestra, deu recado. Destaco os temas reforma e responsabilidade fiscal e previdenciária, entre parênteses, LRP. Professor Benedito, parece que a gente está conectado, porque eu anotei uma coisa aqui para perguntar. Bom, Jesus Holanda, ele coloca... Aliás, primeiro eu vou falar do comentário de José Marcos, José Marcos fala que a luta previdenciária é parecida com a luta contra a Covid, porque estamos falando da vida das pessoas. E também parabenizou, José Marcos da Reciprev, parabenizou Sarkis pela fala, pelo comentário. Jesus, ele coloca duas questões, ele diz assim, o que fazer com aqueles municípios? Estou vendo aqui Maria Elias, Maria Bethânia, de Limoeiro, Pernambuco, fazendo a saudação. Jesus questiona o seguinte, o que fazer quando o Legislativo não aprova o projeto de reestruturação enviado para a Câmara? Eu queria estender essa dúvida também, porque imagino que é uma preocupação que os tribunais de contas também estão atentos, estender a pergunta para o nosso mestre Sarkis. Jesus chega a dizer que no Ceará somente 25 municípios fizeram a adequação. Universa Lagos, do IPEROM, Instituto de Previdência de Rondônia, diz parabéns, Alex, e manda um abraço. Professor Benedito também observa, de fato, o poder de clareza, síntese e conteúdo de Sarkis é inspirador. Verdade. Eva Gomes, sensacional, doutor Sarkis e Alex, parabéns, Ricardo e todos os envolvidos. Abraço, Eva. Bom, Fabiano Hernandes de Assis, de São José do Rio Preto, presente. Abraço grande para São José. Minas Gerais, 12º estado aqui registrado. Ellen Presswell, do TCE do estado de Minas Gerais. Eu queria, para que a gente também não se alongasse muito, e já considerando as perguntas que foram feitas, queria fazer uma pergunta, aproveitar e fazer uma pergunta final para os nossos mestres, nossos inspiradores, né, sobre 2 temas. Vou direcionar, mas os demais professores fiquem à vontade. Aliás, 3 temas. Primeiro tema para todos, lei de responsabilidade previdenciária, como bem falou o professor Benedito. A reforma da Previdência, no parágrafo 22 do artigo 40, prevê uma LRP, uma lei de responsabilidade previdenciária. Será que uma lei dessas não poderia, do jeito que está posto lá, não poderia ser um instrumento para blindar os gestores dos regimes próprios, proteger os gestores dos regimes próprios, integrar as auditorias dos tribunais de contas e fortalecer os mecanismos de fiscalização no nível nacional? E aí, junto com essa pergunta, eu faço perguntas direcionadas
Alex já começou a responder essa questão quando ele falou do fator político. E eu pergunto, Alex, será que não seria o caso, diante desses percalços que estamos vivendo, que atrapalham o processo legislativo, de o Ministério pegar o projeto, que do pouco que eu já sei, está muito bom, de LRP, e iniciar oitivas com várias entidades para o aperfeiçoamento, se é que não está fazendo, né? Se está fazendo, eu peço essa notícia. E, Sarquis, imagina a formação de uma poupança previdenciária maravilhosa nos regimes próprios. Já existem municípios que estão fazendo isso, né? Mas, infelizmente, a maioria não está formando essa poupança. Mas o que é que nós poderíamos fazer se os regimes próprios tivessem uma formação de poupança? Qual seria o papel da poupança previdenciária dos regimes próprios? Eu encerro essas perguntas, abrindo espaço para Sarquis e Alex, na ordem que preferirem. Ao final, já convido o doutor Gilberto, o conselheiro Gilberto, para dar a palavra final. Convido os dois para darem suas palavras finais, falarem o que desejarem. Convido também o conselheiro Gilberto, em nome da Tricom, para dar a palavra final, e também ao nosso querido Adilson, em nome da ANEP. Ricardo. Vou prosseguir aqui, então. Vai. É o seguinte, você me perguntou sobre a função da poupança, e ela envolve também uma alteração de um normativo que está na pauta do CONAPREV, do Conselho Nacional. Então, como um bom entrevistado, né, eu vou evitar a sua pergunta, vou fingir que você perguntou outra coisa, Ricardo, vou responder outra coisa, se você não se importar. Primeiro, eu gostaria de... O pessoal invadiu aqui o meu WhatsApp me mandando elogios, e o Alex... Eu me sinto muito honrado com tudo se eu estou falando uma coisa que está batendo, que está reverberando com vocês, é porque eu aprendi com vocês, né? Dizem que o Isaac Newton, né, quando perguntaram para ele, como que o senhor conseguiu ver tão longe, né? Ele falou, eu vi tão longe porque eu me postei sobre os ombros de gigantes, né? Ele estava querendo se referir às pessoas com quem ele aprendeu. Eu aprendi, por exemplo, com o Alex, com o Benedito, com todo mundo. Ok. Eu gostaria de falar, porque é uma coisa que eu experimentei, um pouco sobre a dificuldade política de implementar a emenda, sabe? Eu fui no interior e foi muito interessante, né? Quem quer fazer a reforma da Previdência? O funcionalismo, a sociedade, a classe política, porque o poder executivo ele vai ter que aumentar a contribuição dos funcionários, puxando essa inimizade, vai ter que aumentar a contribuição fixa dele também, né? Então, eu vou aumentar de 11 para 14 para ele, vou aumentar de 11 para 14 para ele, não sei se ele quer peitar esse negócio. O funcionalismo, ele pensa assim, bem, eu ganho X pagando 11, eu vou ganhar o mesmo X pagando 14, e esse 14 vai para a pessoa que já não está recolhendo a contribuição. Então, na realidade, eu vou reduzir o salário em 3%. Aí, organizaram uma palestra lá no interior para eu ir lá e falar, né? Aí os prefeitos estavam assim, mas eu acho que a gente não deve chamar, quem sabe, o sindicato. Eu falei, é essencial chamar o sindicato, eu quero conversar com o sindicato, eu quero conversar com todos, chama a Câmara de Vereadores também. Aí veio todo mundo, né? Então estava lá o pessoal do RPPS, o pessoal da prefeitura, o funcionalismo, o sindicato, todo mundo com aquela cara, né? Saía flechinha do olhinho, né? E eu falei, eu tentei falar o mais simples possível, sabe? Eu falei assim, olha, vocês têm que pegar uma plaquinha, eu quero redução de 3%, eu quero redução de 3%, invadir a Câmara de Vereadores e fazer com que eles votem essa redução de 3%.
me ocorre até um trecho da Bíblia, mas eu não sei, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, do apóstolo Paulo. É o seguinte, é pensar no longo prazo, olhar para a sua situação e perceber o que elas... Nesse momento, todos nós, né? Eu estava falando que Alex é professor, que o Benedito é professor, que o Ricardo é professor, mas agora todo mundo que está ouvindo, todos serão professores, que vão chegar lá nas câmaras de vereadores e vão levar essa mensagem. A Previdência não está boa, isso significa que num futuro que a gente não está conseguindo ver agora, mas vai chegar, vai ficar tudo muito pior, e nós precisamos fazer esse sacrifício hoje. Nós precisamos comer menos, né? A gente precisa ter menos satisfação no tempo presente para assegurar o nosso futuro. Então, a dificuldade política é o seguinte, e também não cabe ridicularizar, minimizar o vereador. O vereador representa a população. O vereador representa o voto popular, a força que a gente tem que respeitar e tem que falar do jeito mais claro possível. Olha, precisa. Mostra para a Lília, mostra a palestra do Ricardo, mostra a palestra do Alex, traz documento. A batuta está com vocês. E eu agradeço todo mundo, agradeço o Ricardo, e é essa a resposta da pergunta que você não fez, que eu respondi outras, não sei se você percebeu. Vai que é tua, Alex. É muito bom, Sarkis. Comentar com vocês. Alex, eu poderia interromper você, porque teve uma pergunta aqui, e eu queria dar a oportunidade de que a pessoa perguntou, de se for possível responder. Senão a gente promove um debate para isso, tá? Fabiano Boaro Souza. Ele fala que um outro desafio para nossos pequenos RPPS tem sido a Comprev. Já não bastasse tamanha dificuldade que estamos enfrentando nessa transição para o nosso sistema, agora a mais recente recomendação do CNRPPS na semana passada, para que os RPPS não contratem empresas para fazer o Comprev. Minha pergunta é, o Conselho, junto com a Secretaria de Previdência, pensaram nos pequenos, antes de emitir essa recomendação? Tinha tanta dificuldade que passam os pequenos, como pequenos quadros servidores, institutos, muitas vezes cedidos pelo município, com grande rotatividade. A grande dificuldade é ter um requerimento aprovado pelo INSS com tanta exigência que eles fazem. Sendo assim, essa questão já está bem abordada no artigo 15.2, inciso 2, da portaria 402, qual é o entendimento dos TCEs sobre essa recomendação. Eu vou te dizer o seguinte, Fabiano, dos TCEs, cada TCE tem plena autonomia para emitir suas opiniões. Então, aqui eu fico até te devendo, eu vou fazer, não no curso, mas no programa, eu vou procurar várias opiniões para ver quais são as várias opiniões do TCE. Mas, Alex, agora fica contigo a palavra. Tá ok, Ricardo. Então, eu vou responder alguns pontos. Primeiro ponto, e tem um ponto ali que depois eu vou passar a bola para o Sarkis, que é interessante, eu acho interessante esse debate, que veio uma pergunta aí, que nem é ainda a reforma do plano de benefícios, mas é a reforma do plano de custeio e, na verdade, é a adequação, né, do plano de custeio do regime próprio a um limite que já existia, né, ou seja, já existe, perdão, desde a emenda 41, que as alíquotas de contribuição dos servidores dos estados e dos municípios têm que corresponder, no mínimo, à do servidor federal, desde a emenda 41 e desde a lei 10.887, de 2004. E aí eu faço essa... Então, hoje a gente observa que nós temos, pelo último dado que eu peguei, 1.000 e poucos entes que já conseguiram adequar suas alíquotas. Então, a gente ainda tem um universo grande aí, né, de entes que ainda não nos encaminharam essa comprovação. E pergunto aí para o Sarkis, depois, se não seria o caso da gente trabalhar esses entes que não fizeram sob um enfoque de renúncia de receita. Tá? Só queria essa reflexão, se é possível essa reflexão ou não. Mas falando aí rapidamente sobre as experiências também da reforma, aí estou falando da reforma plena, vamos dizer assim, que é a reforma do plano de benefício.
as dificuldades são inúmeras. Ontem estávamos debatendo com o município de São Paulo uma minuta que eles fizeram, e lá estava o presidente da Câmara, né, e a gente foi debatendo sobre aquele projeto, sobre a necessidade de ter uma lei orgânica para dar maior suporte e atender o artigo 40, então questões técnicas, e também haviam questões políticas ali naquela mesa, né, a mesa de lá e a gente na mesa de cá. Então, é muito interessante esse debate, e é uma reflexão que a gente faz, né, Sarkis, essa dificuldade e a forma de conduzir essa reforma da Previdência. Mas aí eu trago à baila aqui, desde a PEC 287, que é, né, do governo anterior, essa PEC, os debates dessa PEC, uma fala do nosso mestre aqui, nosso secretário de Previdência, do Narro, de que nada adianta a gente ter, né, direitos, né, benefícios previstos aqui numa norma, né, publicada lá no Diário Oficial, se ela não consegue ser cumprida, ou se ela pode ser cumprida agora, mas daqui a poucos anos, ou em curto prazo, ou médio prazo, ela não venha a ser cumprida. Então, é um grande debate, mas a necessidade da reforma, né, já é, acho que um consenso dentro do nosso sistema, mas ela necessita da gente, de uma estratégia, né, de comunicação bem assertiva, para a gente destacar os pontos principais. E uma estratégia também de comunicação, né, com os servidores, com as associações. Nós enfrentamos aqui na União, até hoje, eu acabei de assinar uma nota aqui, enquanto a gente estava conversando, uma informação judicial de uma determinada entidade contra um dos trechos da reforma aqui dos servidores federais. E até hoje ninguém conseguiu nenhuma decisão aqui na União, ou seja, mostra a robustez da reforma que foi feita, a necessidade, né, e mostra a sensibilidade, inclusive do julgador, do judiciário, com relação à necessidade e com relação aos fundamentos jurídicos da reforma. Mas acho que aí todos nós temos que estabelecer uma estratégia, para que seja fácil, que tenha uma facilidade de comunicação, de entendimento, e de fato aí pensarmos estrategicamente. Aí eu coloco essa estratégia justamente para responder a pergunta que o Ricardo fez. A minuta da LRP atende todos esses pontos que o Ricardo destacou, e bem destacou. E aí ele pergunta, será que não era então o momento da gente ir debatendo com as associações, com vários outros interlocutores? Bom, esse debate a gente fez quando a gente instituiu um grupo de trabalho, logo depois da emenda constitucional 103 ser promulgada, e fizemos a minuta, e aí o impasse realmente que a gente está é com relação a essa palavra, estratégia. Qual é a nossa estratégia com relação ao projeto? Se o projeto passa por todos os trâmites aqui dentro da União, ou se ele é já encabeçado por uma ala lá no Congresso. Para isso a gente está aí sempre em conversas com a Confederação Nacional dos Municípios. Então, a questão toda aí que a gente está nessa interrogação aí com relação à LRP é de qual a melhor estratégia para a gente conseguir aí a aprovação deste projeto. E a última pergunta aí não é uma recomendação, que foi feita não pela Secretaria de Previdência, pelo Conselho Nacional dos Regimes Próprios. Eu já citei na minha fala qual a composição do Conselho. Vou destacar que a composição do Conselho, além dos tribunais, nós temos as próprias associações representativas dos regimes próprios, que conhecem o dia a dia aí dos pequenos regimes próprios. Foi uma decisão unânime. A ata, quando a ata for publicada, vocês vão ver, né, nós publicamos a ata do Conselho, sempre transparente, lá nos nossos sites, só que a gente publica sempre na próxima reunião, quando os membros aprovam a ata da reunião anterior. Então, todas as atas estão publicadas lá no nosso site. Então, vocês vão ver que foi unânime essa recomendação. Ela surgiu, inclusive, de uma colocação que foi feita sobre atuação de consultoria, sobre fila de análises da compensação previdenciária, e foi uma das ideias que surgiram ali e que foi aprovada ali pelo Conselho. Então, e ela vai numa diretriz, ela não inviabiliza os pequenos,
ela vai numa diretriz que está lá na redação do artigo 15 da 402, com a portaria, perdão, a 19451, em prol da profissionalização, do fortalecimento da gestão dos regimes, de que não se terceiriza atividades fins, ou seja, é um objetivo, né, uma meta, que está ali, né, que foi inserida ali dentro daqueles comandos, ali, daqueles dispositivos, essa ideia, olha, consultoria para capacitar, para trazer informações, para melhorar a gestão, mas não para substituir a gestão. É claro que dificuldades sempre vão ter, mas com a posição do Conselho, e a posição, né, foi de forma unânime ali, com todos os presentes, representantes segurados, da União, dos estados, municípios, das associações, da Confederação Nacional dos Municípios, a Confederação dos Secretários de Fazenda, ou seja, foi, né, Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, foi uma decisão unânime em prol da profissionalização. Mas desafios sempre há, e a gente, como está lá na recomendação, uma das recomendações foi, inclusive, direcionada à nossa secretaria, que a gente apoiasse ainda mais, orientasse ainda mais os entes com relação à utilização do Comprev, né, nesse nosso papel de orientação, e que a gente, para isso, se valesse dos tribunais de contas e das associações. Com você, Ricardo. Convido agora o conselheiro Gilberto Jales para dar a palavra final da Atricom. Ricardo, agradecer em nome da Atricom e a oportunidade de estar presente nesse riquíssimo debate e de aprender sempre com os professores aqui, o doutor Alex e o nosso conselheiro e amigo Sarkis, de forma objetiva, né? Os tribunais de contas têm um desafio, realmente, e é um desafio gigantesco de fiscalizar, de capacitar, de estar ao lado dos regimes próprios, que, de certa forma, estão ainda num processo de ganhar substância no nosso país. Obviamente, temos regimes mais antigos, principalmente o regime geral, o regime de Estado, mas em grande parte dos municípios brasileiros ainda é incipiente e há essa necessidade muito grande da capacitação, como eu falei no início, e o tribunal, ao mesmo tempo em que tem o desafio de fiscalizar as concessões, e agora com o tema 445 do Supremo Tribunal Federal, mais ainda, mas também de fiscalizar no âmbito de gestão dos regimes, mas também do emprego, como o Sarkis falou muito bem disso, da questão também dos investimentos. Todos falaram aqui, e é importante esse link político, porque, afinal de contas, são os legislativos e o executivo nos municípios, principalmente nos municípios e no Estado, que têm a legitimidade para fazer as alterações legislativas, e o Judiciário de, obviamente, fazer que essas legislações sejam obedecidas. Aos tribunais de contas fica esse desafio, portanto, em nome da Atricom, nós estamos cientes disso, é um tema abordado, discutido e fomentado dentro da Atricom, e nos colocamos cada vez mais junto à Secretaria de Previdência, do Governo Federal, e aí também junto às várias associações, para somar nesse processo de fortalecimento dos regimes próprios de previdência do Brasil. Agradeço mais uma vez, um abraço a todos, um abraço ao público presente. Muito obrigado, conselheiro. Agora, o doutor Adilson Carlos, falando em nome da ADNEP. É um grande privilégio estar aqui no meio de pessoas tão ilustres, falando de previdência. Com a fala de nosso amigo Sarkis, eu vejo aqui a nossa realidade. Nós estamos passando pelo processo de aprovação da reforma da Previdência. O ano passado, em junho, já foi aprovada a alíquota,
Nossa alíquota ficou em 14% para o servidor e 28% para a patronal. Nós estamos agora encarando a reforma da Previdência. Eu queria até mandar um abraço para a minha querida doutora Gina, que está também acompanhando essa live, né? Ela é assessora da jurídica da Prefeitura, está junto conosco na batalha da Previdência, da reforma da Previdência. E desde o dia 3 de março, que foi encaminhado o projeto de lei lá para a Câmara, está em discussão até hoje, né? Deve ir à votação semana que vem. Mas, de fato, é uma grande luta, porque, como o Sarquis colocou bem, é difícil, as pessoas realmente têm grande dificuldade de entender que é necessário sacrifício quando se está em situação de déficit financeiro. Bem, eu queria também falar um pouco da questão do Comprev, só para finalizar, Ricardo, e dizer realmente da preocupação que o colega expôs, porque realmente os pequenos municípios têm grande dificuldade, doutor Alex, e é preciso, já que tem esse entendimento, mas que haja pelo menos um processo de simplificação do sistema de Comprev, porque realmente, como o colega disse, existem muitos municípios que não têm corpo pessoal qualificado realmente para fazer esse trabalho, e é preciso que haja um processo também de simplificação, que a secretaria, de alguma forma, ela intervenha para que o sistema fique mais fácil, mais simples de utilizar, para que haja essa propagação, né? Essa facilidade de uso, digamos assim. Tenho notado que os colegas têm criticado essa questão da mudança, que a gente sabe que todo processo de mudança tem lá seus traumas, suas dificuldades, mas tem criticado que estão sentindo dificuldade nesse processo novo de adaptação, né? Mas eu peço que a secretaria ela estude isso, uma forma de simplificar, de facilitar, de capacitar também, isso é muito importante, para que os colegas, principalmente os pequenos, tenham mais condições, seja mais fácil utilizar, né? Eu vejo que há uma mudança atualmente, porque no passado, todo o direcionamento político do que se refere à RPPS era muito voltado para os grandes RPPS, né? A gente precisa quebrar esse paradigma, é preciso que os RPPS pequenos sejam enxergados, que eles são a grande maioria. E esses pequenos RPPS realmente têm grande dificuldade, e é preciso que, antes de tomar qualquer medida, que se pense no pequeno, porque realmente o grande geralmente tem condições, tem recursos, tem um quadro de pessoal altamente qualificado, né? E é diferente da realidade do pequeno. Eu digo porque acompanho de perto todas as duas realidades e sei o quanto é difícil para os nossos colegas realmente fazerem isso. E eu queria finalizar trazendo de volta aquele pensamento de que é preciso ter uma união muito forte entre associações, os tribunais de contas e a SPREV, para que a gente possa dinamizar, fortalecer os RPPS, porque a luta é muito grande, a luta é muito árdua, é pesada, e somente com a união de todos a gente vamos conseguir realmente ter a vitória, né? Parabenizar nosso querido Ricardo pela iniciativa, por estar sempre à frente dessas inovações, né? É empreendedor da área de Previdência, é um grande amigo, e realmente é um grande privilégio ter ficado essa noite com vocês, com todos os colegas, deixando também o meu grande abraço, o meu cheiro aqui para minha filha Eva, que está também acompanhando, a Eva Gomes, a minha filha, Ricardo, está acompanhando também a live, e é um grande prazer estar com vocês essa noite. A todos vocês, um grande abraço, que Deus proteja a todos, e até a próxima oportunidade. Eu vou pedir desculpas a todos, porque eu passei batido numa pergunta, e eu vou fazer, antes da gente concluir, que foi uma pergunta de Zé Marcos. Alex pode responder de forma bem objetiva. A pergunta é bem direta. Ele gostaria de saber se a nova resolução, se tem previsão, e se tem, qual seria a previsão da nova resolução dos investimentos, em especial o aumento de 10% para 20% no exterior e o consignado para os servidores. Tá, então de forma bem objetiva, né? O Zé Marcos é o colega lá do Tribunal do Rio de Janeiro? Não, é da Reciprev. Ah, tá. Diretor da Reciprev. Zé Marcos, tá? Então, Zé Marcos, com relação ao aumento, né, do limite para investimentos no exterior, a resolução tentou-se, né, no final do ano, ampliar o limite para as entidades fechadas. Não houve aí um apoio, né, ou seja, o Conselho Monetário Nacional achou que ainda não era o momento de fazê-lo, dada a instabilidade, a questão da dívida, todas essas questões aí envolvendo o cenário, né, da pandemia. Então, as entidades, não foi feito na 4661 das entidades fechadas, na nossa, então, dificilmente vai ser feito, quando for feito, vai ser feito de forma uniforme entre elas. Com relação aos empréstimos consignados,
a gente está tendo uma dificuldade com relação à aprovação da nossa resolução do Conselho Monetário Nacional, da nossa proposta pelo Conselho Monetário Nacional, em função do cenário, desse mesmo cenário do final do ano. Esse mesmo cenário se agrava agora no início do ano. Então, a gente está tendo uma dificuldade com relação a alguns pontos daí previstos, dada a incerteza, né, com relação à economia. A sinalização que a gente teve com relação aos empréstimos consignados é de que é uma pauta, de que da pauta, né, vão ser das alterações propostas, é a que menos tem resistência, mas assim, não posso aí garantir aí, nós estamos num trabalho aí grande aí de convencimento com os membros do Conselho Monetário Nacional, com os que dão suporte, né, ao COMOC, que dá suporte ao Conselho Monetário Nacional, para a gente tentar colocar isso em pauta o mais rápido possível. Bom, então, mas as notícias não são muito boas, tá, com relação à nossa proposta. Dado, eu acho que fomos aí pegos pelo momento, né, daquele nosso grupo de trabalho. O José Marcos fez parte do grupo de trabalho, excelente aí, gestor, contribuiu demais com o grupo, mas estamos com essa dificuldade aí, junto ao Conselho Monetário Nacional. Obrigado, Alex. Os últimos comentários aqui eu anotei para falar é de Mara Xavier, deu os parabéns à palestra de Alex, fez a saudação a Dilson também. Carízia, do TCE do Mato Grosso, deu parabéns também a Alex e disse que o corpo técnico do TCE do Mato Grosso não perde a motivação para ajudar os regimes próprios. A Aurilene deu os parabéns pelo grande debate, disse que as pessoas que estão participando, que a escolha foi muito feliz, né? E realmente são nomes excelentes. Marcos Breda, registrando presença de Paulínia, São Paulo. Né? Um dado interessante, pessoal, o público aumentou no final. Geralmente, você tem um debate, o público... Olha que esse debate está demorando, né? Até para os padrões de YouTube. Normalmente o público aumenta e depois cai. O público aumentou ao longo desse debate e permaneceu grande. João Afonso, dando saudação a Alex, Graça Alves e Sônia Alves também. Vitor, do IGPREV de Tocantins. Então, nós temos aí, pelos meus cálculos, são 13 estados registrando a presença, né? E aí, para concluir esse debate, primeiro, eu gostaria que esse debate ele fosse o começo de uma série de debates. Segundo, eu gostaria de agradecer a presença das instituições que aqui estiveram presentes, a ANEP, a Tricom, agradecer aos nossos palestrantes, né, Sarkis e Alex, agradecer ao público, aos alunos do EducaRPPS, o pessoal muito estudioso, muito dedicado, aos nossos professores que estiveram aqui também presentes. E quero fazer um chamado. Eu acho que esse corpo técnico que está no governo federal, não apenas esse de agora, mas esse que esteve ao longo dos mais de 20 anos de reforma da Previdência, esses tribunais, o corpo técnico dos tribunais de contas, o corpo técnico de gestão dos regimes próprios, precisam somar forças por um regime próprio viável. Eu vou pedir desculpas às pessoas que estão ainda levantando perguntas, mas tenho certeza que a gente vai puxar debates, porque eu gostaria muito que todos esses atores discutissem mais e pensassem como é que a gente pode somar forças. Eu acho que estamos vivendo um momento muito importante e tenho dito isso com frequência. Tivemos uma reforma em 2019, tenho minhas críticas, mas acho que ela foi importantíssima. Temos um processo de adequação a essas reformas, temos prefeituras municipais novas, e aí estamos falando de milhares de regimes próprios, né, com a possibilidade de fazer o ajuste dessas reformas às suas realidades. E eu acredito que a integração das associações e das entidades. E aí eu quero noticiar o surgimento do IBRAPREV, Instituto Brasileiro de Auditoria Previdenciária, notadamente inspirado no IBRAOP, né?
e que congrega auditores de vários tribunais de contas do país, e que eu tive a honra de ser eleito como presidente da diretoria provisória. Certamente, em breve, teremos um nome melhor. No segundo semestre, desejamos fazer um encontro nacional e elegeremos o próximo presidente. Mas eu quero fazer um chamado a todas essas pessoas, a essas instituições, aos profissionais individuais, aos indivíduos, aos gestores. Vamos somar forças, vamos interagir, vamos para construir um regime próprio sustentável. Um regime próprio sustentável, plagiando as palavras de Sarkis. Se a gente mata os regimes próprios, perde a União, que coordena os regimes próprios, perdem os gestores dos regimes próprios e perdem os tribunais de contas que fiscalizam. Por outro lado, se a gente fortalece os regimes próprios, todos nós ganhamos em força profissional, mas também a sociedade vai ganhar muito. Então, o meu boa noite, a minha gratidão a você que esteve aí assistindo. Vi que muita gente já se inscreveu no canal, muito obrigado. E vamos compartilhar essa mensagem não apenas de fé, né, mas também de conhecimento e sabedoria sobre a importância dos regimes próprios. O meu boa noite e um forte abraço para todas as pessoas.